Então, ok. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre ética, a aula começando agora, o conteúdo, né? O tema, na verdade, começando agora. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre ética, direito autoral, plágio e remix. O assunto, ele foi escolhido, né? Ele é um assunto que é tratado dentro do curso, né? Dentro da área de educação à distância, mas essa não é uma preocupação exclusiva da educação à distância. A gente tem, logicamente, esse mesmo problema em qualquer tipo de curso, qualquer tipo de educação, mas aqui a gente acaba tendo uma preocupação um pouco maior. Escolho, né, esse tema para ser um dos últimos, porque é um tema às vezes, até chato pelo seguinte: parece que a gente está dando um puxão de orelha nos alunos, né, quando a gente está falando sobre plágio acadêmico, e na verdade é um pouco disso mesmo. A gente tem que dar um puxão de orelha, mas na verdade é um puxão de orelha de precaução, né, para a gente tomar cuidado, porque o plágio, existe o plágio logicamente intencional, né, o plágio da falsificação, quando você pega e se apropria de um conhecimento, né, quando você, por exemplo, compra um trabalho feito por outra pessoa, né, e hoje tem sites especializados, né, em fazer isso, e gente ganhando muito dinheiro comercializando, né, trabalhos. Então, é um problema, né, grave, um problema que afeta cursos presenciais e à distância, e esse é um crime, né, você se passar por outra pessoa, comprar um conteúdo, colocar o teu nome nele, conteúdo de outro autor, colocar o teu nome nele e apresentar como se fosse seu. Esse, logicamente, não é o mais comum de acontecer. O mais comum de acontecer, e é por isso que a gente escolhe esse tema, esse assunto, né, de plágio acadêmico, né, para falar, é o plágio acidental. São pessoas que não sabem que estão cometendo plágio, porque desconhecem o assunto, porque nunca foi tratado esse assunto com elas e não estão acostumadas com esse assunto. Então, por isso que nós vamos falar aqui rapidamente sobre o assunto de plágio. Falar rapidamente porque, na verdade, vocês já leram, já viram vídeos durante a semana, já leram textos, artigos, né, que falam sobre o tema, sobre o assunto. Então, eu vou até contribuir menos aqui do que vocês têm acesso ao material. A gente está aqui também como objetivo não só de passar o conteúdo de plágio eletrônico, mas também permitir a vocês terem essa experiência de fazer uma webconferência, de usar essa ferramenta de educação à distância, que é a simulação de um ambiente de sala de aula síncrona, né, com essa comunicação síncrona, em que o professor pode realmente ministrar uma aula, utilizar seus slides, fazer comentários, tirar dúvidas, né, entrar no chat para bater papo, tanto por escrito quanto com microfone e voz. Então, esse é um recurso para vocês conhecerem, né, dentro do leque aí de oportunidades, de opções que a gente tem de tecnologia para apoiar a educação, tanto a educação à distância quanto presencial. Então, esse é um dos objetivos também importantes. 50% do motivo dessa aula estar acontecendo é para vocês conhecerem esse ambiente. Os outros 50% é para que a gente tenha contato e bata um papo sobre plágio acadêmico. Então, voltando ao plágio acadêmico, existe o plágio acidental. Pessoas que, sem saber e sem querer, acabam cometendo o plágio. O ato, né, do plágio. O que seria isso? É você pegar qualquer coisa que não seja de sua autoria, né, e aí pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser um texto, pode ser uma foto, um vídeo, um trabalho, um documento, um software, né, qualquer coisa que tenha sido criada por alguém e que você inclua num trabalho seu e não diga qual é a fonte, não diga quem é o autor, você está cometendo plágio. A gente preocupa-se hoje mais com isso do que se preocupou no passado, porque na verdade no passado sempre existiu plágio, obviamente, mas o plágio era mais complicado de fazer no passado, antes das tecnologias da informação, porque você tinha que, por exemplo, lá muito antigamente, né, o plágio era feito à caneta, quando você pegava as ideias de outra pessoa e escrevia a caneta num papel e se você não citar essa outra pessoa que é o autor, você está cometendo um crime de plágio. Depois, com a máquina de escrever, isso ficou mais impessoal, então ficou mais fácil de uma pessoa cometer o plágio, porque a máquina de escrever ela não é personalizada, não dá para saber quem foi que
escreveu, quem foi que datilografou aquilo, né, no passado, com a letra cursiva, com a letra escrita no papel, era possível identificar quem foi que escreveu. Com a máquina de escrever, não mais. Qualquer pessoa poderia ter utilizado a máquina e copiado o conteúdo sem saber, sem que quem lê sabe quem foi quem escreveu. Depois, com a máquina Xerox, isso, né, se transformou mais ainda, mas hoje, com os recursos digitais, isso virou uma preocupação maior, muito maior, porque a gente não sabe mais distinguir, né, dentro das tecnologias digitais, o que é original e o que é a cópia. Porque a cópia tem a mesma qualidade do original. Se você copiar um documento, Ctrl+C, colar em outro lugar, não tem como, porque o Xerox, você tinha como distinguir, saber qual é o original, qual é a cópia. Né? Por melhor que seja a máquina de Xerox, dá para você diferenciar um do outro. Com a cópia digital, né, no computador, arquivos digitais, a cópia tem a mesma qualidade do original. Né, e por isso mesmo surgiu toda essa pirataria, né, de filmes, de música, porque no passado você copiava as coisas, gravava em fita, né, uma música em fita, ela perdia a qualidade. Gravava um filme em fita VHS, ele perdia a qualidade. Quanto mais cópias você fizesse, pior ficava a qualidade. Com o mundo digital não tem perda de qualidade. A cópia é igual ao original, e aí é praticamente impossível você saber se algo foi copiado ou não de alguém. Então, o plágio é um problema ético que sempre existiu, né? Não é por causa da tecnologia de informação, mas ele se agravou, né, com a tecnologia da informação, porque ficou muito fácil. A evolução da tecnologia ficou impossível você distinguir o que é original, o que é cópia, e hoje em dia, né, todo mundo utilizando praticamente, né, impossível você fazer trabalhos, né, datilografados, escritos à mão. Então a gente vai esbarrar com esse problema algumas vezes. E esbarrar com esse problema, né, tem uma outra gravidade na educação à distância, que isso acontece muito na educação presencial. A gente recebe artigos e trabalhos feitos pelos alunos que a gente percebe claramente que não foram feitos por eles, não completamente, mas às vezes uma grande parte do trabalho não foi feito pelo aluno, e ele entrega como se fosse dele, coloca o nome dele lá na capa, ou coloca o nome dele nos slides que ele está apresentando em sala de aula, sem ter sido ele quem criou aquilo lá, né, e sem citar a fonte. Então, esse é um assunto para a gente tratar dentro da educação em geral, e na educação à distância, como o professor não está presente para fiscalizar a autoria, né, vocês, na maioria das vezes, vão enviar coisas, né, para os tutores, para os professores, então é uma preocupação também maior ainda, porque às vezes a pessoa, por estar à distância e por não ter ninguém vigiando, ela acaba cometendo, né, esse deslize, e aí faz o plágio, que não é o plágio completo, mas ela coloca tanto o pedaço de um texto ou ideias que ela coloca no fórum, que ela copia de algum lugar e cola lá no fórum, sem ser ideias, né, originais daquela própria pessoa. Então, por que é um problema? Bom, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas o plágio, eu vou copiar alguma coisa dali para cá, é só um trabalho acadêmico, isso aqui não vou ganhar dinheiro com isso daqui, ou vou usar só uma foto aqui, sem citar a fonte, ou só um parágrafo, ou só um desenho, só uma música, né, que eu vou utilizar aqui sem citar a fonte. Bom, tudo isso parece pequenos problemas, né, mas todos eles são plágio. Se você utilizar qualquer conteúdo, inclusive as ideias. A gente coloca aqui um parágrafo é grave, que é quando você pega um parágrafo inteiro de alguém, copia ipsis literis, né, e não cita a fonte, né, isso é um plágio mais grave. Mas existe um plágio também de você ter lido um texto, você saber um assunto ou uma história, ou alguma coisa, e contar essa história, né? Mesmo que você não esteja usando as mesmas palavras, mas se você está usando uma ideia de alguém, né, dentro do seu texto, você tem que dizer quem foi o autor dessa ideia. A gente, o tempo todo, vai estar construindo coisas a partir de coisas que a gente já sabe. E como é que você aprendeu isso? Né? Onde você descobriu isso para poder contar essa história? Aí entra a citação da fonte. Quando você cita a fonte, você se exime da culpa, né? A culpa do plágio, porque a gente não é proibido de citar outras pessoas. Nós não somos proibidos de ler, gostar, né, de algum conteúdo, de alguma coisa e apresentar esse conteúdo novamente, né, para contar a nossa história, desde que esse conteúdo ele seja
contributivo, né? Ele possa ajudar em contar a nossa história. Mas a gente nunca pode esquecer que existe um autor, tanto para um trabalho acadêmico, como uma foto, que tem um fotógrafo que tirou, que é o dono daquela imagem, ou às vezes é uma empresa que é dona da imagem, que ela comprou os direitos. A empresa que compra os direitos de uma foto, ela não é a autora da foto, ela é dona dos direitos, ela é quem pode decidir se alguém pode usar ou não. Uma música, por exemplo, na maioria das vezes as músicas nem são o direito sobre uma música, muitas vezes não é nem do autor. Ele pode vender esses direitos para uma empresa, para um estúdio, uma distribuidora, que vai ser um agente que vai licenciar essa música para ela ser usada por outras pessoas. Mas o autor, ele nunca deixa de ser autor. Sempre o autor é quem criou e ele pode negociar o direito de usar aquilo que ele criou. O direito, ele pode licenciar aquilo que ele criou. Isso nós estamos falando em termos comerciais, o uso disso tudo para propaganda, para o cinema, para a televisão, ou mesmo para publicidade, usar textos de outras pessoas da publicidade. Sempre você tem que consultar e verificar com o autor, quem é o autor, citar, e no caso do uso comercial, muitas vezes você vai ter que pedir licença para poder utilizar, licença para poder usar uma música, e esse autor ele pode ou não conceder essa licença, ou aquela empresa que detém os direitos sobre algo, ela pode conceder ou não o direito de você usar aquele conteúdo. Já no uso acadêmico, é diferente, obviamente você não precisa pedir licença para citar o autor. Até muitas vezes os autores que a gente cita, eles até já morreram, e não tem empresa que administra os direitos de licenciamento desse conteúdo. Então, na academia, no uso científico, não existe essa figura do licenciamento. A gente usa sem pagar. Hoje em dia é muito comum a gente ter que, às vezes, pagar para ter acesso a um artigo você encontra lá um artigo no Google, e aí você só consegue ler o resumo. Para poder ler o artigo inteiro, você tem que pagar lá uma taxa para poder acessar aquele artigo. Então, é uma comercialização do conteúdo, mas na verdade, quando você paga para ter acesso a um artigo, você não passa a ser dono do artigo. O conteúdo continua sendo do autor. Você tem acesso a ele. O autor te vende o direito de ler aquele artigo. Ou um livro, da mesma forma. Um livro físico, em papel, quando você compra, você não é dono da obra. A obra continua sendo do autor. O autor, ele colocou aquilo, passou aquilo para uma editora, colocou aquilo no papel e te vendeu o papel. O papel é o suporte onde você vai ler aquele conteúdo, mas o dono é o autor. E você pode, obviamente, ter lido um trecho de um livro, achou interessante, precisa fazer um trabalho acadêmico e você se lembra daquele trecho que você leu. Poxa, que essa ideia é legal, vou colocar aqui no meu trabalho. Obviamente, você pode fazer isso, não precisa ligar para o autor, não precisa ligar para a editora, pedir permissão, ou licenciar esse conteúdo. Faz parte da prática, da praxis da academia, a gente fazer esse tipo de citação. Mas você tem que dizer para quem está lendo que aquele texto, aquela ideia não é sua. Por vários motivos. Primeiro, para reconhecer quem é o autor. Os autores têm por direito de serem citados, para que quem leia saiba de quem é aquela ideia. Por outro motivo de você citar o autor, e aí não é nem questão legal, é porque alguém pode ter lido um pedaço da história que você está contando e quer saber o resto da história. Então, por exemplo, tem lá um capítulo de um livro que é um assunto interessante, eu cito aquilo no meu trabalho, alguém que leu o meu trabalho falou, pô, que legal, gostei dessa ideia. Onde será que eu leio mais sobre isso? Então, a citação da fonte também ajuda o leitor a encontrar mais conteúdo, ou encontrar o resto, ou a obra toda, por vários motivos. Porque ele quer conferir aquilo, para ver se aquilo é verdade mesmo, ou porque ele quer saber mais, ele quer ter acesso ao conteúdo todo, de onde você extraiu só aquela parte. Então, é muito comum a gente utilizar buscar essas ideias em outros autores, e a gente tem por obrigação de citar qual é a fonte, quem é o autor e qual é a fonte daquilo lá. Quando eu disse que às vezes a gente acha que não é um problema você citar uma ideia, alguma coisa, porque a gente não tem muita noção do quanto um elemento só pode ter valor, uma ideia só pode ter valor. Às vezes não é só uma ideia, mas é uma foto, uma música, um desenho. E aqui eu dou 3 exemplos rápidos aqui para a gente pensar sobre isso. Veja bem, eu vou
voltar aqui. Estou com o slide onde vocês veem aqui uma foto. Opa! Aqui vocês veem uma foto, que é uma foto muito conhecida. Essa é uma foto que foi capa da revista da National Geographic, e ela é uma das fotos mais vistas e mais reproduzidas no mundo. E ela tem um dono, que é a National Geographic. Ela tem um autor, né, que é o fotógrafo, que eu agora não me lembro o nome, mas ela tem um dono, né? Então eu posso usar num trabalho acadêmico essa foto. Se eu fosse usar isso num trabalho comercial, numa propaganda, ou num vídeo, ou qualquer outro produto comercial, uma capa de revista, desculpa, numa capa de livro, eu teria que pedir, né, os direitos e verificar se esses direitos são comercializados, né, se eu teria que pagar para utilizar essa imagem. Do outro lado aqui a gente tem o Mickey Mouse, que é só um desenho também, assim como tem aí a foto dessa menina afegã, né, que ela ficou famosa no mundo inteiro. O Mickey Mouse é só um desenho, mas esse desenho, imagina quanto dinheiro ele gera para o dono, né? O autor nem existe mais, ele já morreu, mas a empresa que é detentora, né, dos direitos desse desenho, ela ganha milhões e milhões, né, com essa imagem, ganhou milhões, continua ganhando, porque o autor ele tem os direitos, né, de ceder ou não, ele administra essa imagem. A imagem não é colocada em produtos comerciais, por exemplo, sem pagar os direitos, até para proteger essa marca, né, que é da Disney hoje em dia. E aí, outro caso, né, recente, a gente teve aí o plágio, o Michel Teló foi acusado de plágio com aquela música Ai Se Eu Te Pego. Há uma discussão na justiça ainda sobre quem é o autor dessa música. Imagine quanto dinheiro essa música fez, né, no mundo inteiro, quanto essa música não contribuiu para a carreira desse cara, e se ela for plágio mesmo. Imagina, ainda há discussão na justiça se autor é ele ou não, mas imagine o quanto ele teve de benefício em cima de um conteúdo que possivelmente, né, como está ainda sendo julgado, possivelmente não é dele. Ele se apropriou, colocou o nome dele, ganhou uma fortuna, né, utilizando um conteúdo de outra pessoa. Então, às vezes a gente acha o plágio, né, o que eu estou utilizando aqui um problema, né, é só um trabalho acadêmico, é só uma foto, só um parágrafo, né? Bom, as ideias, elas têm valor, né? As ideias, os desenhos, as fotos, os conteúdos, criados por outras pessoas, eles têm um valor, né? Esse valor muitas vezes é comercial. No nosso caso, né, na academia, a gente não vai falar sobre esse valor comercial, mas o valor, né, de a gente ter uma conduta ética, respeitar o autor. Nós temos direitos e temos deveres, né, e um dos deveres que nós temos é de identificar e proteger o direito do autor, até porque você também é autor de coisas, né, você vai criar coisas, e você obviamente não queria ou não deseja que outra pessoa pegue. Imagine você terminando essa pós-graduação, você vai ter lá uma monografia, né, um trabalho de conclusão de curso, e aí um dia você procurando na internet encontra o seu trabalho, que você escreveu, que você passou noites e claro, e alguém tira o teu nome da capa, coloca o nome dela, né, dele, dela, de outra pessoa na capa e se coloca, né, e se apresenta como autor daquele conteúdo. Opa, o vizinho chegou aqui, bom dia. Então você, se você se der conta, né, de que alguém realizou esse ato, né, de utilizar o seu conteúdo, né, com o nome, se apropriou do seu conteúdo, você não vai ficar nada feliz. Porque todo o trabalho, toda a criatividade, todo o esforço, né, feito, ele passa a ser identificado como de outra pessoa e não seu. Então esse é um dos óbvios motivos, né, da gente identificar o autor. Então nós temos direitos, temos deveres, a gente tem que proteger o autor e, logicamente, os direitos, né, e aí trata-se, a conduta ética, lógico, ela é uma obrigação de todos nós, mas a lei, ela protege o autor, né? A lei existem leis, né, de direito autoral, e que são normas, né, que a gente tem que seguir para realizar, para produzir o trabalho acadêmico. Então, por que existe essa lei? É para inibir? Não, é para incentivar as pessoas a criarem um novo e não copiar. É muito fácil copiar. Então, poxa, se todo mundo copiasse, ninguém criaria nada novo. Ou pelo menos muita gente preguiçosa não ia
criar nada novo, é simplesmente copiar e reproduzir o conhecimento que já existe. Então só existe um conteúdo efervescente nascendo, surgindo todo dia, porque as pessoas precisam criar, elas não podem ficar só copiando. E então isso acaba incentivando, né, um esforço próprio para que você crie o conteúdo original e busque o reconhecimento pela sua criação, e não simplesmente você coloque o seu conteúdo em seu nome, né, num conteúdo que já existe. Existem casos, né, famosos de plágio, né, de plágio, falsificação, pirataria. São vários os nomes diferentes, são modelos diferentes, né, de plágio. Por exemplo, essa banda que, deixa eu desenhar aqui, vocês estão vendo do lado de cá, do lado esquerdo, né, o Milli Vanilli, foi uma dupla, né, um conjunto que ficou famoso nos anos 80, como aquelas bandas de uma música só, e eles chegaram a ganhar um Grammy, né, o grande prêmio, né, da música, como se fosse o Oscar da música, e na verdade depois se descobriu que eles não eram nem autores e nem os cantores, eles plagiavam e faziam dublagem. Então tinham dois autores e cantores, né, que cantavam lá no background, e gravaram, né, o conteúdo, e eles iam para o palco e dublavam as músicas e se passavam pelos autores. Esse foi um caso famoso, né, de um plágio que foi premiado, né, com o Grammy. Depois eles devolveram o Grammy. Mas quando estourou, né, o escândalo. E um outro exemplo, né, de plágio, né, no caso é uma falsificação, né, existe até remédio, né, hoje em dia, que é falsificado. Então, cuidado. Onde você compra os seus remédios, você pode estar comprando Tilenol falsificado. E aí, logicamente, imagina, né? Você fala assim, é só o plágio, a falsificação, a pirataria, isso é um problema menor, né? Não é. Isso você pode, né, no caso do Tilenol, não é uma questão de vida ou morte, mas, poxa, se existe Tilenol falsificado, pode existir por remédios muito mais complexos, né, e delicados, que você vai encontrar aí como plagiados, né? Alguém utiliza aquela marca, aquele nome, para vender um produto que não é real. Então, esse é um exemplo, né? Falta de ética também, né? A gente tem aqui eu fiz uma brincadeira óbvia. A gente tem esse preconceito, né? O Paraguai ficou conhecido como um país da pirataria, da falsificação, do contrabando, e aí imagine você entrar num avião, e ter lá um diploma de que o seu piloto ele se formou, ele fez um curso de pilotagem no Paraguai, né? Então você já ficaria obviamente preocupado, falei, será que esse diploma é verdadeiro ou falso, né? Até por causa da fama, mas é só uma brincadeira para a gente se distrair, né? Mas logicamente que, né, a desconfiança de que se algo é real ou se é cópia, ela existe também, né, no nosso ambiente, no ambiente acadêmico, e vocês têm que se preocupar desculpa, vocês têm que se preocupar com isso sim, né, porque é uma preocupação dos professores. A gente tem que estar permanentemente, né, vigilante sobre isso para evitar que aconteça, né, da apropriação do conhecimento alheio. Então, a autoria, né, o direito autoral, trata sobre um direito moral inalienável, né? Ninguém pode roubar o meu direito. E existem várias maneiras de você tratar o conteúdo, né, você é autor daquilo. Existe a marca registrada, né, que é aquele direito mais tradicional, né, e hoje em dia existem algumas formas mais modernas de você criar conteúdo e você colocar esse conteúdo sob algumas licenças. Então, por exemplo, esse C, né, de copyright, all rights reserved, ele é uma marca de que todos os direitos de algum conteúdo, se você viu esse C, né, ou marca registrada,
do lado de algum nome, de algum termo, de alguma expressão, você sabe que aquilo ali, todos os direitos daquilo são protegidos por uma lei que não permite que você faça nada com ela. Só o autor tem direito sobre ela. Existe uma forma, uma forma mais moderna, né, de tratar o conteúdo, chamada de Creative Commons, né, que é uma licença que você pode, por exemplo, criar um conteúdo e eu posso colocar esse meu conteúdo, né, que eu crio, e eu coloco ele sob a licença de Creative Commons. E o Creative Commons ele permite que eu escolha o que eu quero liberar. Então, por exemplo, eu posso liberar que o conteúdo que eu fiz, né, isso do ponto de vista do autor, né? Eu crio algo, eu coloco sobre Creative Commons e digo que você pode utilizar desde que você cite a fonte, né? Então essa é uma das formas de liberar o conteúdo que eu criei. Então eu disponibilizo o conteúdo e você pode usar citando a fonte. Eu posso também dizer que você pode utilizar do jeito que você quiser e não precisa nem citar a fonte. Essa é uma outra forma de Creative Commons, né, que eu posso liberar o conteúdo. Eu posso, por exemplo, liberar que você utilize e que você altere e faça qualquer alteração, né, no meu conteúdo, né, é outra forma de eu licenciar. Então, existem formas mais flexíveis hoje, onde o autor escolhe como ele quer liberar o conteúdo dele. E aí você não está cometendo nenhum crime comercial se você utilizar esse tipo de conteúdo. Mas isso é do ponto de vista comercial. Do ponto de vista acadêmico, você nunca perde a obrigação de citar a autoria, né? Você pode utilizar a licença Creative Commons, ela pode estar associada às características comerciais de um conteúdo, mas as características acadêmicas, mesmo que alguém, né, que cria algo Creative Commons fala assim, olha, use à vontade, não precisa citar a fonte. Mesmo assim, num trabalho acadêmico, você tem que citar a fonte, né, citar o autor, porque não é um trabalho comercial, não é uma questão de direitos que vão dar direito à retribuição de dinheiro para alguém. É uma questão de reconhecimento de autoria, é um direito inalienável e moral do autor, e isso ele não pode, aí só se ele criasse algo anônimo, né? Aí realmente, e aí mesmo assim você teria que citar no seu trabalho que aquele conteúdo é de autoria anônima, ou seja, eu não sei quem é o autor, mas não sou eu, né? Porque quando você cita no seu trabalho sem citar a fonte, você está automaticamente associando a sua autoria, né? A obrigação sua se não é seu, não cite o autor. Se você não sabe quem é o autor, diga que é anônimo, mas não pode se aproveitar de um conteúdo anônimo e se apropriar desse conteúdo, né, dizendo que é seu. Então, nunca cite nenhum conteúdo sem citar a fonte, porque você vai estar cometendo plágio acadêmico. E o plágio acadêmico é semelhante ao impostor, né? Você se passar por outra pessoa, você se colocar no lugar do autor. Desculpa. É uma atitude semelhante ao roubo, né? Uma apropriação do esforço alheio, ou, né, você está trazendo benefício para você, o esforço que outra pessoa fez. Isso é um crime, né? E também, quando você faz isso, pode até não, se você não saiba disso, mas você está agindo de má, né? Como dizer, se você sabe, você está agindo de má fé. Se você não sabe disso, você está cometendo um crime da mesma forma, né? Porque a lei existe, a lei sobre o direito autoral, e a lei sobre o plágio, ela existe. Então, todas as instituições de ensino elas têm os seus regulamentos e as punições para quem comete esse crime, essa transgressão, né, do plágio acadêmico. Bom, tudo isso a gente leva também mais uma brincadeira aqui, né? O impostor é alguém que se passa por outra pessoa e que é mais ou menos isso, você encontrar no mercado, né, um produto falsificado, né, e você olhar lá e falar, isso aqui alguém se apropriou de um conteúdo que não é dele, nesse caso uma marca, né? A marca pode não ser idêntica, né, mas alguém se apropriou desse conteúdo para valorizar o seu produto, né, e vender mais o seu produto, né, por causa desse conteúdo. Bom, até aqui, a parte chata do assunto, né, a parte chata da aula, é a questão legal, né, do plágio, mas vamos falar agora sobre a cultura do remix. O que é bom, tem os vídeos, né, tem o vídeo a palestra do Lawrence Lessig, que é muito interessante, né, que explica e apresenta a questão da cultura do remix. E quando a gente fala de plágio,
logicamente que as pessoas ficam preocupadas, né? Assim, poxa, então eu não posso utilizar o conteúdo de outra pessoa? Não, obviamente que você pode, não só pode, como deve, né? Parte do seu trabalho como cientista, como pesquisador, como acadêmico, vai ser exatamente pesquisar o que outras pessoas criaram sobre um determinado assunto. Os textos, vai consultar fotos, pode usar vídeos e músicas e poemas, qualquer conteúdo, né, que tenha sido criado e contribua para você contar a sua história, para você construir o seu trabalho. Ele não só pode, como deve ser utilizado. Por quê? Porque o que a gente faz no trabalho acadêmico, muitas vezes, é o que a gente ouve, por exemplo, quando você vai ouvir uma música remixada. Né? Você ouviu uma música, gostou, falou, poxa, eu gostei, mas eu queria ouvir essa música num outro ritmo. E aí você muda lá o ritmo da música e coloca ela de novo para ser ouvida, e as pessoas gostam, curtem, e aí compartilham aquilo. E aquilo se transforma, muitas vezes, a versão remix fica mais famosa do que a original. Alguém pinta um quadro, outra pessoa vai fotografa aquele quadro, usa aquele quadro dentro da sua fotografia, compondo com outras imagens, né? E aí aquela fotografia fica mais famosa, né? E aí tem vários na cultura, na pop art, né? Na arte, nas artes plásticas a gente tem muito disso, na música a gente tem muito disso, e na academia também. O que a gente faz, na verdade, quando a gente cria um trabalho acadêmico, é coletar ou compilar o que outras pessoas já escreveram, o que outras pessoas já pensaram sobre um determinado assunto, ler, descobrir os pontos de vista dessas pessoas, colocar esses pontos de vista, apresentar isso para o leitor, e aí sobre esses pontos de vista, sobre isso que foi criado, porque a gente não cria nada praticamente do zero, né? Tudo que a gente cria é a partir de algum insight que a gente teve, de alguma informação que a gente obteve de outro lugar. E aí, a partir desse conteúdo, a gente cria algo novo. Né? Então, a cultura do remix é a cultura da criatividade. É você combinar e recombinar conhecimento que já existe para criar algo que ainda não existe. Criar a sua versão daquilo que você conhece, daquilo do mundo que você se apropriou, né? Que você viu. E aí, logicamente, o remix ele só é legal quando você cita a origem. Né? Ele só é interessante quando você não comete o crime, quando você não finge ser o autor daquilo que você utilizou como fonte. Então, o remix é o uso de diversas fontes diferentes, né? E fontes que podem ser várias, né? Textos, trazer para o seu trabalho conteúdos originais que não sejam necessariamente trabalhos científicos, né? Quantas vezes você encontra um trabalho científico que cita, por exemplo, jornalistas, que cita artistas, cita políticos, cita populares, né, pessoas da rua, cita literatura de cordel, cita letra de música, cita documentários que você assistiu. Então, tudo isso, o mundo inteiro produz conhecimento ao seu redor e que pode ser utilizado, combinado, recombinado para você contar a sua história, para que você pegue lá o seu trabalho e coloque nele a sua versão sobre o assunto que você está tratando. Então, essa é a verdadeira cultura do remix. E isso deve ser incentivado ao invés de reprimido. Desde que você promova o original. Desde que você diga, olha, eu estou falando isso porque eu li tal texto. Eu estou utilizando essa imagem, mas essa imagem é de tal fotógrafo, tal autor ou tal artista. Eu estou falando isso porque eu ouvi numa entrevista de rádio, ouvi um podcast, que o autor é tal pessoa. Então, desde que você promova o original, que você cite a fonte, você não está plagiando, mas você está fazendo uma criação coletiva. Você, junto com o autor, estão trabalhando, porque você provavelmente acrescentou algo àquilo, que você está apresentando, e não exclusivamente copiou aquilo, e fez um Ctrl-C, Ctrl-V de um conteúdo total sem citar a fonte. Então, esse não é o problema. O problema não é você citar outros. O problema é você não dizer quem são os outros. É você fingir que é o outro. Esse é o problema do plágio. O remix não. O remix, a ideia do remix é justamente a gente fazer o máximo e o melhor uso possível dos conteúdos que já existem. Tanto trabalho foi feito para se escrever, para se entender determinados assuntos, e você não precisa simplesmente descartar todo esse trabalho e começar do zero. Você vai utilizar fontes, autores, por exemplo, notas de aula, às vezes algo que você ouviu numa aula, você pode citar, desde que você diga
né, quem é o autor, né, foi uma ideia do professor que citou isso na aula. Que aula? Qual curso, qual matéria, qual dia, se você não lembra o dia, né, qual época, qual ano, né, você pode colocar tudo isso no seu referencial. Eu aqui, o objetivo dessa aula não é uma aula de metodologia científica que vai ensinar para vocês como é que você faz essas citações. Para isso existe um manual, né, da ABNT, existe inclusive um manual da Unifal, é um resumo, né, da ABNT, que é um manual de escrita acadêmica, que vocês têm acesso a isso no site da Unifal. Se você fizer uma busca no Google, vai encontrar rapidamente o Manual de Trabalho Acadêmico da Unifal. E a ABNT é uma norma nacional, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que determina como tem que ser feitas as citações dos autores. Então, toda vez que você utilizar qualquer conteúdo, não é só artigo, livro, dissertação, tese, qualquer conteúdo que não seja seu, ele tem um autor. Sempre busque a fonte, sempre tente identificar. Ah, mas eu não consegui a identificação. Então você tem que dizer isso. Olha, esse conteúdo é anônimo ou a fonte é desconhecida, mas ele não é meu. Citar essa fonte ou citar que você não sabe exatamente qual é a fonte. Isso é obrigação e isso faz parte das normas técnicas de trabalho acadêmico. Se em alguns casos, no caso de uso comercial, você vai ter que obter autorizações, pagar por essa autorização, para poder obedecer à lei e ser ético. Não é o caso do trabalho acadêmico. Tá? Normalmente, você não precisa pagar para usar conteúdo, mas você tem que citar a fonte. Bom, como é que a gente faz então isso? Quando você for fazer o seu trabalho, você vai se questionar. Qualquer trabalho, ou inclusive quando eu falo trabalho, inclusive os trabalhos que vocês respondem questões nos fóruns lá de discussão. Você vai se questionar quando você estiver apresentando alguma ideia, fala, poxa, isso que eu estou colocando aqui é meu, fui eu que criei, ou é um ponto de vista que eu tenho, mas que foi baseado num livro que eu li. Então, toda vez que você for utilizar ideias de outras pessoas, você tem que colocar autor, nome da obra, data de publicação. Se você não sabe isso, coloca, não no caso do trabalho, no caso do fórum, não, o fórum é uma coisa mais informal, mas aí você não precisa colocar dentro do formato. Já no trabalho acadêmico, qualquer que seja ele, você tem que obedecer as normas da ABNT, você vai ter que citar isso no formato que é recomendado pela ABNT, que diz lá como é que tem que ser colocado o sobrenome do autor, como é que tem que ser colocado o título da obra, se é negrito, se não é, se tem subtítulos, se são vários autores, como é que coloca isso, a editora, o local onde foi publicado aquilo, o ano. Então, tudo isso existe uma regra para ser feito. E essa regra tem que ser seguida quando você for preparar os seus trabalhos acadêmicos, até para você poder não só não cometer o plágio por uma questão que você pode ser punido, mas por uma questão que você provavelmente quer ser uma pessoa ética, quer usar a ética nas suas atitudes, e ser ético nas suas atitudes. E aí, por isso mesmo, agora, a partir de agora, você não pode mais dizer que não sabia que algo era plágio, quando você escreveu, copiou um parágrafo de outro autor, ou quando você pegou uma ideia de outro autor e escreveu no seu trabalho. Até então você tinha esse direito, de dizer, agora você não tem mais. Depois dessa semana em que nós falamos aí bastante, sobre plágio acadêmico, agora você não pode mais fingir desentendido, Você tem a obrigação moral, porque você sabe que existe uma lei que protege o autor e você, para ser uma pessoa ética, tem que obedecer à lei. Bom, esse é o recado que eu tinha para dar. Obviamente estão todas as referências aqui no final. Como isso aqui não é um trabalho científico, é só uma apresentação, eu não precisei usar as normas da ABNT, eu só coloquei aqui os sites. E esse material, esses slides estão disponíveis lá no nosso no Moodle, você pode baixar esses slides se você tiver alguma dúvida ou quiser rever alguma coisa. Quem perdeu algum trecho da aula também tem acesso a esses slides lá no Moodle, e também essa aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada, um link para você poder assistir, ela vai ser colocada no YouTube e você vai poder assistir isso no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Assim que eu receber o link, provavelmente hoje ainda à tarde, eu devo receber o link da gravação da aula e eu coloco disponibilizado para vocês. Bom, desculpe a tosse, mas como eu disse para vocês, o tempo, apesar de estar 12 graus, está a sensação de 5 aqui em Varginha.
E vindo de moto para cá, para a Unifal, o frio não estava fácil, não, e piorou um pouco ainda mais minha tosse aqui. Então, eu espero que vocês tenham, né, aprendido um pouco mais. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, algumas a gente não vai ter tempo de responder, eu tenho que encerrar essa aula às 9h30, então nós temos aí só 6 minutos, mas depois eu posso tentar responder a Inês Mesquita, né, se você não citar a figura tal, ano tal, é plágio do mesmo jeito? E, sim, o Inês, se for um trabalho comercial, é plágio, você pode ser penalizado por isso. No trabalho acadêmico também, o seu trabalho pode ser punido, né, por você não citar uma figura, um gráfico, qualquer conteúdo, né, qualquer texto, até ideias, né, até as ideias, se você não citar a fonte, né, se você disser no seu trabalho, eu penso, né, que, por exemplo, deixa eu pegar aqui algo. Eu acho que sistemas são um conjunto de componentes que interagem para atingir um objetivo comum, né? Na verdade, essa é a definição de sistemas de Bertalanffy, lá de 1940, e você tem que dizer, isso não sou eu que penso, isso foi Bertalanffy que definiu o conceito de sistema, que é o conjunto de componentes que interagem para atingir um objetivo comum, né? Então, poxa, na hora que você citar isso, é uma ideia que você lê em algum lugar. Quem falou isso? Quem falou é o autor, então cite, né, de acordo com Bertalanffy, 1940, né, e aí você vai colocar lá na sua referência, você vai colocar lá o sobrenome do autor, a obra onde ele escreveu isso, a data, né, e tudo isso é uma obrigação sua como um acadêmico, né, de pegar as ideias dos outros, pode, mas tem que dizer quem é o outro, né, que criou aquela ideia. Tá bom? Então, respondi aí rapidamente a questão da Inês. Ok, Inês? Assim, foi a Juliana, né? Perguntou de apostila. Sim, você pode citar a apostila. Deixa eu ver aqui. Se o professor disser com a apostila, alguém digita. Tá. Não, é um material que está disponível lá todo o material que a gente está utilizando está lá no Moodle, né? Não tem nenhum material que não esteja lá. E eu espero que também, além de a gente falar um pouco mais, entender um pouco mais, né, sobre plágio acadêmico, eu espero também, né, que vocês tenham aproveitado aqui a oportunidade de utilizar o webconferência. Esse é um recurso muito interessante, apesar dos problemas que a gente teve essa semana, né, de quarta-feira, muita gente brava aí que tentou e não conseguiu, né, eu peço desculpas aqui em nome nosso, né, da Unifal e algum problema técnico que a gente não conseguiu resolver, então já peço desculpas aí a todos que tentaram e se frustraram na tentativa. Agora temos aí 43 pessoas, então teve gente que não estava no começo da aula, então já também esclareço que essa atividade, ela, apesar de ser importante, ela não vai fazer parte da avaliação, todo mundo vai ter sua pontuação em relação a essa webconferência, porque a culpa não foi dos alunos que estavam lá, tanto na quarta de manhã quanto à noite, para assistir a webconferência, mas infelizmente a gente não conseguiu colocar ela no ar para vocês. Mas agora estamos aí realizando mais essa segunda tentativa. Na primeira a gente teve 60 pessoas, hoje 40, então o número de participantes é um número bastante expressivo. E vocês veem que é possível fazer algo, né, com uma qualidade boa, com imagens, com textos, com desenhos, com fotos. Então é um ambiente que ele emula, né, uma sala de aula semelhante, né, à sala de aula que vocês têm no seu educação presencial. E alguns professores eventualmente vão utilizar esse recurso com vocês, certo? Então esse era o recado que eu tinha para dar. Como eu disse, quem perdeu, quem chegou atrasado, o link da aula completa vai ser colocado disponível no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle. Desejo um bom final de semana. Hoje é sexta-feira, tem gente que está preocupado com a prova amanhã ela é uma prova de 2 horas de duração, não tem muito o que falar, né, sobre o conteúdo da prova. Estudem a apostila, né, a apostila do Moodle, que está lá disponível no ambiente também. Então, não falar antecipadamente sobre a prova, como diz, não tem jeito sem
sem responder questões, tá bom? Mas estudem o conteúdo que está lá, né? Não tem nada na prova que não esteja disponível para ser estudado lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom, deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui? Temos mais 1 minuto. Né? Eu, infelizmente, hoje tenho que sair agora às 9h30, mas está dentro do nosso previsto. Certinho? Então, um abraço para vocês, bom final de semana, boa prova amanhã, quem vai viajar para fazer a prova em outro lugar, boa viagem, e nos encontramos possivelmente ainda, eu possivelmente estaria indo a outros polos aplicar a prova, ou as provas, não é essa prova de amanhã, não vou a nenhum dos polos, mas nas próximas vezes possivelmente ainda vou aplicar provas em outros polos. Contem comigo, a gente ainda se vê por aí, e não sei se pode ser que tenha alguma outra disciplina ainda no curso, não sei, possivelmente, mas se não nos vermos, a gente se vê aqui no Unifal. Eu leciono aqui no mestrado acadêmico, o mestrado em Gestão Pública e Sociedade, e no mestrado em Administração Pública, o Profiap. Então, se vocês terminarem a sua especialização, vierem fazer um mestrado, possivelmente serão meus alunos aqui. Tá joia? Um abraço a todos e até mais.